Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, muito legal. Adoro conversar com uma empresa pela primeira vez. Nós vamos conversar hoje com Alex Takaoka, ele é Head Customer Engagement da Fujitsu do Brasil. Alex, super obrigado, tem tanta coisa para a gente conversar. Obrigado pela sua participação. Xandó, muito obrigado, o prazer é meu, muito agradecido aí pelo convite, pela oportunidade de conversar contigo. Pois é, não, eu fico muito contente porque já brinquei com você antes, os meus cabelos brancos aqui não me fazem mentir sozinho, eu conheço a Fujitsu de tantos anos e a gente vai começar a nossa conversa exatamente daí. Faz um overview, assim, um resumo rápido de quem é a Fujitsu, quanto tempo ela está por aí, quanto tempo está no Brasil, um pouco do portfólio. O portfólio é impossível falar rapidamente, mas enfim, dá uma geral para a gente contextualizar a nossa conversa, por favor. Não, tranquilo. Como você comentou, a Fujitsu é uma empresa japonesa, então, como toda corporação japonesa, tem uma atuação muito diversa. A gente está em vários segmentos. Bom, a Fujitsu mundialmente, ela é uma empresa de cerca de 130 mil funcionários. A gente tem presença aí hoje em mais de 100 países. É uma empresa já antiga, a fundação dela data de 1935, começando lá no mercado de telecomunicações dessa época. No Brasil, a gente tem atuação desde 1973. A filial brasileira foi a segunda filial da Fujitsu fora do Japão. Então, esse é um motivo de orgulho para nós aqui na região. Aqui, a partir do Brasil, nós gerenciamos toda a América do Sul. Então, a gente tem escritórios também na Argentina, no Chile, na Colômbia, e sempre com foco aqui no mercado nacional, muito em relação a produtos de data center e agora também produtos de telecomunicações. Então a gente está atuando já no mercado aí desde a época dos mainframes. Você falou sobre o teu cabelo branco aí, eu também já estou nos meus 47. Eu vi muito mainframe por aí. Então a Fujitsu desde essa época trabalhando com mainframes, depois servidores Unix, Intel. Hoje a gente está numa pegada também de telecomunicações, então hoje a gente está trazendo aqui para o mercado já produtos de fibra ótica, transponders, amplificadores, trazendo também produtos para a rede 5G, então rede 5G privada, rede 5G pública, trabalhando com rádios Open RAN, junto com um ecossistema aí de integradores e parceiros, né, focando o desenvolvimento maior desse mercado. E, como boa empresa japonesa, a gente passou também por vários outros produtos aqui na região. A gente tem linha de scanners, biometria, computação quântica, inteligência artificial. Como você falou, é quase impossível passar por tudo. Mas essa é a nossa realidade, né? Quem trabalha com tecnologia acaba vendo um pouquinho de tudo, em tudo que é lugar. Sabe que, bom, realmente é impossível, a gente vai precisar fazer uma série de conversas para entrar nesses assuntos todos, espero que essa seja a primeira, com certeza, mas assim, eu não posso deixar de citar para você, você falou de mainframe, anos 90, computação avançada, computação quântica, eu me lembro quando o mainframe Fujitsu era uma referência, você mesmo citou, muitos bancos utilizavam essa solução, mas hoje em dia vocês estão também num mercado que é computação de alto desempenho, computação de alta performance e computação quântica e híbrida. Enfim, vamos contar um pouquinho dessa história, porque isso é algo importante. E tem soluções, tem casos bonitos em relação a isso, né? Sim, você tem razão. A Fujitsu, com esse DNA que ela tem desde a época dos mainframes, tem um centro de pesquisa e desenvolvimento muito forte. Então, a gente sempre produziu produtos de alta performance, de alta tecnologia. Então, pensando na linha de computação específica, né, de processamento, a gente tem uma linha de produtos de processamento de alto desempenho Intel, chamada PrimeQuest. Essa linha está equipando aí alguns grandes bancos aqui no Brasil, em plataformas de internet banking, compensação bancária, que exigem throughput assim, acima do padrão. Imagina um servidor Intel entregando capacidade de mainframe, seria o equivalente a isso. Só que não é só isso, a gente nessa linha de pesquisa e desenvolvimento sempre esteve nas linhas de supercomputação. Então, até o ano passado, o nosso supercomputador instalado no Japão com o Instituto de Pesquisa Heiken, o Fugaku, ele era o primeiro do ranking mundial. Hoje ele é o segundo, foi ultrapassado por uma máquina da IBM, mas é uma arquitetura
bastante robusta, ela é diferente do padrão de Com mercado. É certeza. uma arquitetura baseada em computação ARM, né, em arquitetura ARM, de processadores ARM, e a gente tem colocado em conjunto com essa arquitetura de processamento de supercomputação outras tecnologias, criando um Lego. A gente está criando um Lego de supercomputação. Eu tenho o Fugaku com supercomputação ARM, do lado dele se colocam os servidores com aceleração gráfica, então aí o nosso parceiro mundial é NVIDIA, e aí a gente fala, bom, Fugaku é para simulação, NVIDIA para Big Data e cálculo matemático, inteligência artificial, Machine Learning, Deep Learning, e do lado disso a gente coloca o quê? Simuladores quânticos e plataformas de computação digital inspirada em computação quântica. Aí esse tripé você consegue entregar uma plataforma que a gente chama de Computing as a Service. Já está disponível no Japão, comercialmente, e o rollout vem acontecendo agora para a Europa e num terceiro estágio, ainda dentro de 2023, isso chega aqui para Américas, incluindo o nosso mercado nacional. É o tipo de plataforma que vai ser muito utilizada por institutos de pesquisa, governo e grandes empresas que têm necessidade de processamento brutal. Aqui no Brasil, um exemplo claro, por exemplo, seria a Petrobras. É. Não, e casos bacanas não faltam, inclusive me permite conectar assuntos, porque você comentava previamente comigo que a computação quântica ela é muito apropriada para um tipo de cálculo muito volumoso específico que é de análise combinatória e que há um caso acho que num porto você vai me lembrar que foi utilizada essa solução com efeito para fazer otimizações e como consequência disso obviamente otimização de deslocamento, transporte, combustível, carbono, ou seja, indo na direção da sustentabilidade ESG, que é outro pilar de vocês, né? Exatamente isso. A gente tem isso dentro do Core Competence da Fujitsu. O ESG é um tópico nosso obrigatório em estratégia. Tudo que a gente faz é pautado por ESG. Então, todas as nossas linhas de produtos, a gente tem uma preocupação muito grande com o consumo energético e descarte correto, né, de resíduos, esse tipo de situação. Esse projeto que você comentou é um projeto que a gente desenvolveu em conjunto com o Porto de Hamburgo, na Europa. É um porto que tem responsabilidade sobre uma área de rodovias no entorno da área portuária de cerca de 25 quilômetros de extensão. E é uma área de tráfego comum, então não é dedicada para tráfego portuário. O tráfego portuário passa ali com as carretas, mas também passa tráfego da cidade. Então, cidadãos, transporte público, transporte de emergência, tudo passa pelo mesmo lugar. E o desafio era como é que se otimiza o trânsito dentro dessa malha de 25 quilômetros para que você tenha menor congestionamento e reduza o tráfego, o tempo de deslocamento dentro desse espaço. Porque automaticamente isso traria mais produtividade para o porto e um desperdício menor, por exemplo, de combustível e emissão de poluentes num nível mais reduzido. E aí você tem uma combinação tecnológica, né? A Fujitsu, como tem know-how e portfólio em várias áreas, a gente entra também com o quê? Primeiro, instrumentalização de toda essa área para que você capte as informações de tráfego em tempo real. Então, com câmeras, sensores, semáforos inteligentes e toda essa tecnologia no entorno. Depois disso, você joga todos esses dados para análise combinatória. Porque você imagina uma quantidade de semáforos em 25 quilômetros, qual que é o tempo ideal para cada semáforo? Como é que você combina isso? Porque a gente sabe do efeito chicote. Você mexe num semáforo aqui, lá na frente, vai dar um efeito diferente do que você imaginava. Você tem que É. considerar o cenário como um todo. E aí a computação quântica, você consegue colocar todas essas variáveis e recuperar o que seria o cenário ótimo. E aí devolve isso via IoT para reprogramação. Isso gerou aí uma redução de tráfego na região de cerca de 20 a 30%. Então isso reduz automaticamente o tempo de viagem, né? E qualidade de vida para quem está envolvido também nesse processo. Esse é um do tipo de benefício de computação quântica. Tem vários outros casos, né? Esse projeto específico na internet você procura ele por projeto Mozart. Ah, muito interessante. Fácil lembrar do gênio da música. Agora,
você vai contando e a minha cabeça vai trabalhando aqui, numa área grande, 25 quilômetros, um porto grande, isso daí requer uma necessidade de comunicação bastante apurada, né? E eu sei que vocês têm soluções, e aqui no Brasil estão trabalhando fortemente com isso agora, redes privadas baseadas aí na nascente, não mais tão nascente tecnologia 5G, né? Então não sei se isso foi utilizado lá no Porto, mas me fala um pouco das possibilidades, das soluções de redes privadas 5G, como elas podem ser utilizadas, como é que vocês vão oferecer isso para o mercado aqui no Brasil? Legal, isso é um tópico bem interessante. Você tem razão, porque não basta só tentar instrumentalizar, né? O sensor sozinho lá na ponta isolado, sem comunicação, não serve para nada. Vai mandar dado para É, onde, né? Então a rede privada, a rede 5G, ela vai além do telefone celular, né? Isso é uma coisa interessante também para o público sim. captar. Muita gente não tem conhecimento disso, mas hoje uma antena, um rádio 5G para a implantação de uma rede privada, ou seja, uma rede que você é o proprietário, é muito mais simples. O custo é muito mais acessível, o tamanho. Hoje um rádio 5G ele tem o tamanho de uma mochila grande. Não é mais aquela estrutura. Quando a gente pensa em 5G, pensa numa antena gigantesca de uma torre, né? E não é. Um rádio hoje ele é do tamanho de um mochilão grande, uns 25 quilos um rádio. Então você pode colocar ele, por exemplo, na lateral de um edifício e no topo ali da laje colocar umas antenas pequenas, microdirecionadas. Então isso abre cenários de utilização para redes de alto desempenho que a gente não tinha antes. Porque o acesso, por exemplo, a implantar uma estação 4G era muito caro. Só grandes empresas enterprise que acabaram fazendo isso. Existiram redes privadas, existem redes privadas 4G, LTE, mas são né? muito mais caras de operar. Exatamente, as LTE. Então, uma 5G vai custar uma fração do que é uma rede LTE privada. E a aplicabilidade é imensa, porque imagina todo o cenário onde você tem a necessidade de coleta de dados em grande quantidade de múltiplos dispositivos, concentrar, analisar para dar resposta em tempo real. Então a gente vê o uso, por exemplo, em manufatura. Indústria 4.0 é um lugar para você aplicar isso. A gente vê isso em agribusiness. Então, uma Isso. coisa que tem avançado muito forte na agricultura é o processo de automação. Então a gente tem muito, por exemplo, trator inteligente, drone sendo utilizado em lavoura. Tudo isso, se tiver capacidade de conectividade, vai criar uma produtividade exponencial. Vai criar, por exemplo, menos desperdício. Então a gente vê isso também muito forte para a agricultura. Obviamente, mineração, operações em base de petróleo. Isso tudo vem fácil na nossa cabeça. Mas, além disso, o que é que a gente vê também? Potencial muito grande, por exemplo, para a indústria da medicina, de healthcare, medicina. Por quê? Hoje, por exemplo, equipamentos médicos que fazem uma ressonância magnética, ela gera um vídeo de alta resolução ou imagens de alta resolução que são pesadíssimas. E aí o que acaba É. acontecendo? O médico ele tem que estar do lado do equipamento para começar a fazer lá a operação e começar a preparar o laudo inicial ali. Com uma rede de alta capacidade, o médico pode estar em outro lugar, não tem que estar do lado do equipamento. Você pode ter um auxiliar ali do lado do equipamento ou até mesmo uma operação remota. Então também é uma utilização muito interessante. Educação. Então, educação à distância com realidade imersiva. Então você também pode conseguir fazer esse tipo de coisa. Um exemplo que a gente tem de educação foi um projeto piloto no Japão que a gente fez com uma escola de educação infantil para crianças com alguma dificuldade de mobilidade. Então, usuários de cadeira de rodas que têm uma dificuldade maior de mobilidade tiveram uma aula experimental, uma aula especial de biologia marinha, como se estivesse em loco, dentro do aquário de Tóquio. Então, um dronezinho subaquático Ah, fazendo a filmagem dentro do aquário, dos animais marinhos no aquário, isso sendo transmitido via rede 5G para óculos de realidade imersiva e o professor conectado no vídeo explicando e dando a aula para os alunos e falando o que era cada animal, comportamento, o que era aquilo, né? Então tem muita aplicabilidade fora do que a gente imagina tradicional, né? é. Não, e assim, você citou um ponto que eu acho importante. Quando eu comecei a ter contato com a tecnologia 4G, LTE, eu pensei, nossa, isso tem um potencial de fazer realmente essa multiconexão, mas é o 5G que vai entregar
ou está entregando o IoT Anywhere, né? Que é você poder realmente conectar tudo de toda forma, de todo jeito. Você parece que no Brasil você ainda não pode divulgar cases relacionados ao assunto, mas, mas a rampa tá subindo, esse assunto tá quente no Brasil, né? Está quente, esse assunto está quente no Brasil. A gente já tem conversas com alguns integradores, já tem alguns processos em andamento. É importante ressaltar que a nossa tecnologia ela tem sido procurada principalmente em redes privadas, porque ela é baseada em padrão Open RAN. Então, toda a nossa tecnologia 5G é uma tecnologia aberta, de protocolos abertos. Então, o cliente final ele pode interconectar as nossas tecnologias de rádio, de core, de CU, de DU, com outras tecnologias de Open RAN. Então, ele não é obrigado a ficar com o stack completo Fujitsu, ele pode ter Fujitsu e outras marcas implementando o site 5G dele. Isso é extremamente bom porque gera flexibilidade e independência. Aqui no Brasil a gente já tem cases em andamento com esses integradores. Eu espero aí que cerca de 30, 60 dias, com tudo certinho, para acordo de confidencialidade e tudo mais, a gente possa fazer já algumas divulgações para a mídia, né? Para deixar isso mais público, né? Mais geral. E não é só no Brasil, a gente também já está atuando no Chile também com a tecnologia, né? Isso segue uma esteira do que a gente já vem fazendo mundialmente. No Japão, isso já é realidade, Europa e Estados Unidos, né? Inclusive, Estados Unidos, a gente tem um dos maiores cases mundiais de implementação de 5G Open RAN do mundo, né? Todo mundo tem olhado com bastante carinho esse projeto, que é um projeto da operadora americana chamada Dish, que é uma das primeiras operadoras do mundo a implementar todo o core de rede 5G utilizando Open RAN, e mais do que isso, eles estão colocando o core 5G para rodar em nuvem pública, que é uma coisa aí que é uma quebra de paradigma para muita gente. Olha, Alex, o nosso tempo já foi. Tantas outras coisas eu gostaria de falar. A gente poderia se aprofundar mais nisso. Tem a parte da biometria na palma da mão, que é uma coisa também que é uma tecnologia que vocês têm. Enfim, tem tantas outras coisas. Mas o que eu gostaria mesmo, de fato, é a gente poder ficar em contato. Quem sabe daqui um par de meses voltar a falar. Se possível, em torno de uma mesa, tomando um café e gravando um papo fácil ao vivo. Que tal? Não, concordo plenamente. Eu acho que vale muito a pena. A pandemia já arrefeceu, a gente já está podendo se encontrar aí face to face. Concordo plenamente. Da próxima vez pode ser ao vivo, com um cafezinho, uma aguinha, tudo legal. É isso aí. Vamos, quem sabe já terão acontecido as implementações desses cases e assim, pelo dinamismo e pelo tamanho, pelo gigantismo da Fujitsu, uma baita empresa, sempre haverá novidades, a gente vai ter muito que conversar. Quero te agradecer demais pela oportunidade. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Alex Takaoka, Head Customer Engagement da Fujitsu do Brasil. Alex, muito obrigado. Fica bem, até essa nossa próxima conversa, que não demore muito não. Não vai demorar não, Xandó. Muito obrigado pela oportunidade.